Irmãos, paz do Senhor Jesus, fundamentado no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16, que é justamente o texto áureo, isto é, o texto ouro desse livro. Eu quero aplicar rapidamente aqui com vós outros aquilo que a gente pode considerar como a implicação da salvação. Observe o quanto isso é interessante. Certa feita, um doutor da lei, Lucas 10, chegou próximo a Jesus e fez a pergunta mais importante da história da raça humana: que bem eu hei de fazer para obter a vida eterna? A ideia é: se eu resolver a questão da eternidade, eu estou com a vida resolvida. Então, em nome de Jesus, olhe para a Bíblia com as lentes da salvação. E essa é a promessa que ele nos fez. 1 João 2,25. Entre nós, alguns terão mais dinheiro, outros terão menos. Alguns terão mais posses, outros terão menos. Alguns terão mais, outros menos reconhecimento, status. Uns conhecerão mais, outros menos. Mas que diferença isso fará daqui a 50 anos? Então, fundamentado nesse texto, que você é bem sabedor, nada de especial, nada muito profundo. Eu quero apenas apresentar aqui as implicações sobre salvação. Assim como a lei existe sim, porque a gente não vive um mundo sem lei. Não aquela lei ritualística, cerimonial, mas a lei no sentido de mandamento, porque as ordenanças de Deus não caducam. No Novo Testamento, que não é um mundo sem lei, sem regra, a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus. Tito 2,11. Embora ainda não manifestada e revelada como um todo, não numa cristofania, como Mateus 17, mas numa teofania, em todo o Antigo Testamento. Ruth 1,16, nas traduções que nós mais a conhecemos, disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Observe, né? Ela não quer tomar dianteira, né? Quanto isso é maravilhoso, hombridade. Ela não quer tomar a dianteira. Ela submete-se àquela que um dia ela teve algo, por assim dizer, de submeter-se, uma certa ligação. Afinal de contas, era a mãe do seu marido. Mas agora, desse enlace matrimonial, não tem filhos. Ela não é nem mesmo a avó de seus filhos, mas é uma questão respeitosa, né? E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus. Ainda não é, mas será o meu Deus. Eu até destaquei aqui, né? Que as sogras barra noras logrem tal êxito. Derrubam toda e qualquer, né, separação ou qualquer preconceito, coisas irrisórias, que hoje pode até mesmo ser comum, porém jamais será normal. Então vamos lá, implicações para que haja salvação. E daqui você tem mais uma vez equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana. A graça de Deus está sendo agora aqui disponibilizada gratuitamente, a fim de que Ruth, sem saber exatamente como, seja salva, inclusa no plano salvífico. Porém, isso não quer dizer que ela não precisou fazer nada. Olha o texto. Primeira implicação quanto à salvação: companhia. Então os desigrejados já ficam aqui em maus lençóis, porque se alguém quiser um noivo, precisará necessariamente aceitar a noiva. Não tem como ser diferente. Disse, porém, Ruth: não insistas para que eu vá, no sentido de ir embora. Esse é o verbo, né? Não insista para que eu vá embora. Hoje, infelizmente, parece que a gente precisa insistir para que as pessoas fiquem. Precisamos implorar para que as pessoas estejam conosco, né? Mas aqui é exatamente o oposto disso.
Lembra-me Lucas 16:8. Lembra o que disse Jesus? Os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que o filho da luz. Segundo, salvação implica em não abandonar. E te abandone. Não posso abandonar-te. Se Ruth não abandonou a sua sogra, como poderei eu, então, abandonar o meu Salvador? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Terceiro, ter o mesmo propósito. Claro que se a gente for gastando aqui minuciosamente, verso a verso, expositivamente, a gente vai delongar-se muito, né? Quantas pessoas que abandonam por pouco mais de nada. Agora aqui, gente, é uma questão terrível, porque é mudança de cultura, é mudança de crença, é mudança geográfica, é mudança em todas as áreas da sua vida. Isso é extraordinário. Ter o mesmo propósito, porque aonde quer que tu fores, tomarás a dianteira, e aonde quer que tu fores, indiferentemente do que te aconteça, eu terei o mesmo propósito. O meu propósito não foi alternado devido às circunstâncias. Deus não trabalha por necessidades. Deus trabalha por propósitos. Perduraremos no mesmo propósito, aonde quer que tu fores. De que maneira que estiveres, qualquer que seja a circunstância que enfrentares, permaneceremos no mesmo propósito. O mesmo fim. Então quer dizer, quem trilha o mesmo caminho terá o mesmo destino, o mesmo fim. Eu irei. Quinto, a vida mútua em convivência e aonde quer que tu vivas, ali viverei. Não é difícil viver, difícil é conviver. Aonde quer que tu vivas, ali também eu viverei. A minha vida está condicionada à tua existência, à tua vida, meu desejo, meu propósito, minha finalidade, meus sonhos, meus projetos estão condicionados e subalternados aos teus. Que exemplo, né, de submissão, de entrega, enfim. Sexta, a mesma nacionalidade. Teu povo é meu povo, sem bairrismo. Teu povo é meu povo, sem discrepância, sem discriminação. Teu povo agora também o é, meu povo. Isso é muito interessante. Ela entregou-se sem reservas. Enquanto aqui estive, entreguei-me de todos os modos, de toda maneira, com tudo que pude, aqui. Mas agora eu estarei para uma outra terra. E essa terra, ela precisará necessariamente de mim integralmente. Isso é terrível. Às vezes nós estamos em um determinado grupo, enfim, estamos em um determinado departamento, determinada igreja, e a gente vai para uma outra por uma questão de necessidade e ficamos deixando as pendências. E daí a gente não vai para um outro com integridade, no sentido de inteireza, no sentido de ser inteiro. Não, eu entreguei tudo o que eu precisaria e pude necessariamente entregar enquanto aqui estive. Agora eu estarei indo para lá, e a este lugar que eu estarei indo, lá necessariamente as pessoas precisarão de mim com inteireza, com integridade. Tudo de mim eu darei a este lugar. É por isso que ela vai colher o que plantou. Ela não vai colher com parcialidade, porque ela plantou com integridade, com inteireza. Doou-se ao extremo e ela lhe foi recompensada. Mesma identidade de culto. Aqui, creio que não existe nem sequer um comentário. O teu Deus é o meu Deus. Imagine, ela conseguiu ver que a sua sogra tinha Deus na vida. E tinha Deus de um modo que testemunhava tanto, a ponto de que ela está dizendo com isso: eu quero desse Deus na minha vida. Eu quero deste Deus, que é teu Deus, eu quero ele sobre mim. Mesmo destino, onde quer que morreres, ali eu também morrerei. E a fim de adiantar-me no tempo, que já estendi mais do que pretendia, mesmo repouso eterno,
e ali serei sepultada. Cabe lembrar que ela não tem noção quase que nenhuma de eternidade. Mas olha a entrega, sem reserva. Não é um servir pretensiosamente, esperando galardão, recompensa, salvação. Ela não entende nada disso. É servir pelo prazer de servir. E 10º e último, salvação é pacto de companhia constante. Só a morte poderá nos separar, até que a morte nos separe. Em outras palavras, ao menos que haja algo sobre-humano, sobrenatural, incomum, ao menos que haja algo para além desta vida, para além das minhas forças, para além das minhas condicionalidades, para além dos meus recursos, além de que haja, ou ao menos que haja algo que realmente excede aquilo que eu possa fazer, nada dessa vida poderá nos separar. Que isso seja verdade em nossas vidas, em nossos relacionamentos, inclusive interpessoais.